Olá pessoal, vamos dar continuidade agora e aprender a montar a tabela verdade. Só lembrando que eu mandei para o grupo aquela apostila sobre esse assunto, tá? E a gente vai precisar, para entender melhor a tabela verdade, ou seja, a montagem dela, conhecer os conectivos que foi dado ainda na nossa sala de aula, em aula presencial, tá? Lembram que a negação, conjunção, disjunção, implicação e bimplicação nós vimos em sala. Então a gente vai precisar saber como é que acontecem aquelas tabelas para que a gente tenha entendimento da montagem de uma tabela verdade, ok? Bom, vamos começar agora. Vou pegar aqui um exemplo. Vejam, eu tenho aqui a fórmula P ou Q e não P e não Q. O que a gente vai fazer? Primeira etapa é separar essas variáveis aqui, as sentenças, né? Então eu tenho uma sentença P, uma sentença Q, e depois eu tenho que prestar atenção se nessa mesma fórmula eu tenho as suas negações. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo onde eu tenho a negação da sentença P, que está aqui, assim como eu tenho a negação da sentença Q, que está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para cada uma dessas colunas uma sentença. As primeiras são as positivas, que é P e Q, e as segundas, aqui no caso a terceira e a quarta, perdão, são as negativas, não P e não Q. Hernani, essa ordem altera alguma coisa? Não, desde que você coloque, tá? Não importa se o Q veio na frente do P ou o Q veio na frente do P, certo? Feito isso, eu vou pegar o restante da fórmula, ó, vou pegar essa primeira parte aqui, P ou Q, e jogar aqui na coluna. Ainda tem mais uma outra parte que eu não trabalhei, que é essa daqui, ó, não P e não Q, e vou jogar aqui nessa penúltima coluna. Não tendo mais fórmula para a gente trabalhar, eu vou achar a nossa resultante, que está representado aqui pelo R. Ou seja, foi o que eu fiz aqui. Separei cada um deles entre positivos e negativos, e depois eu peguei os trechos das fórmulas, né? A primeira parte, ó, P ou Q, a segunda parte, não P e não Q, e separei-os aqui, certo? Não tendo mais ninguém, a fórmula termina exatamente aqui, eu coloco a nossa resultante. Bom, para P e Q, aqui é aquele raciocínio que nós já vimos em sala. Então eu tenho para duas sentenças que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Eu tenho também que a primeira pode ser verdadeira, mas a segunda pode ser falsa. Terceiro caso, eu tenho que a primeira pode ser uma sentença falsa e a segunda uma sentença verdadeira. E o último caso, eu tenho que as duas sentenças são falsas. Então, vejam essa distribuição da tabela. Deixa eu só alterar aqui essas duas, que elas ficaram com branco, só para melhorar. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Ambas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, e em último, as duas são falsas, correto? Agora vamos lá. Aqui ao lado, eu tenho a negação do P. Negar o P é inverter o seu estado. Então, o P, aqui, no primeiro caso, ele está como verdadeiro, ele vai passar para cá como falso. O P continua aqui, ó, verdadeiro, passa para cá, falso. Aqui ele é falso, passa para cá, verdadeiro. E o último, falso, passa para cá, verdadeiro também. Então, fica bem claro o que a gente faz aqui. Apenas nós fizemos a inversão do P. Onde é V, vira F. Por quê? Porque eu estou pedindo, olha aqui, ó, a negação da sentença P. Eu irei repetir esse processo para a sentença Q. Ó, eu vou olhar para a coluna Q, que é essa daqui, a segunda, e vou inverter o seu estado aqui. Então, o primeiro é verdadeiro, ele passa para cá, falso. O segundo é falso, passa como, verdadeiro. O terceiro é verdadeiro, ele passa como falso. E o quarto, ele é falso, passa para cá como verdadeiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os elementos da coluna Q e fiz a inversão do seu estado no não Q. Então, V virou F, F, V, V, F, F, V. Continuando aqui, eu tenho a primeira parte da nossa fórmula. A nossa primeira parte é um OU. Então, vamos lembrar o que é o OU. O OU é para que ele seja verdadeiro, pelo menos uma das sentenças precisam ser verdadeiras, tá? Então, vamos trabalhar com P e Q usando OU.
Então eu venho para cá, para essas duas colunas, primeira e segunda, porque se trata de P e Q, e é o ou entre elas. Então vamos relembrar. V ou V, V. V ou F, V. F ou V, V também. F ou F, falso. É o único caso. Por que, Hernani? Porque o ou só vai ser verdadeiro, perdão, para o ou para ser verdadeiro, precisa que alguma delas seja verdadeira. No caso aqui, ó, entre P e Q eu tenho as duas verdadeiras, primeira verdadeira, segunda falsa, vai dar verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeira vai dar verdadeiro. Eu só não vou ter verdadeiro quando eu não encontrar nenhuma sentença verdadeira, que no caso aqui será a última. Dois falsos dá falso. Isso é o ou. Continuando, a próxima etapa vai ser a negação do P e, que é a conjunção, a negação do Q. Então eu vou olhar para esses dois aqui, ó. Não P e não Q. Qual é a regra do E lógico? Só para a gente lembrar. O E, ele para ser verdadeiro, precisa que ambas as sentenças sejam verdadeiras. Vamos olhar aqui. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso também. Verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro, que é esse último caso aqui, é o único caso em que vai dar verdadeiro. Só relembrando, o E, para ser verdadeiro, tem que ambos serem verdadeiros, certo? Bom, agora vamos à nossa resultante. A resultante é, olhem para cá, é o E dessas duas formas, ok? Então eu tenho que fazer o E dessas duas células aqui, ó. Então as células já estão prontas, eu vou fazer o E entre essas duas aqui. Então vamos lá. A regra do E, para que seja verdadeiro, ambos precisam ser verdadeiros. No primeiro caso, eu tenho V e F, eu tenho um falso. Segundo caso, eu tenho V e F, eu tenho outro falso. Terceiro caso, V e F, eu tenho outro falso. E o último caso, eu tenho F e V, também tenho uma sentença falsa. Então, dessa forma, a gente achou a nossa resultante. Tá aqui, ó. Resultante são todos falsos, certo? Então, nessa nossa primeira tabela verdade, a resultante dela foi F, 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 F. Bom, voltando agora, nós temos esse nosso segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho a fórmula P ou não Q, I não Q implica P, I, P, bi implica não Q. Percebam que aqui eu vou ter uma colunazinha a mais, né? O anterior, como era o primeiro exemplo, só tinham duas. Essa aqui eu já inseri uma terceira, tá? Isso aqui podem ter quantas quiser, pessoal. Não tem número máximo não, tá? A gente pode aumentar, só que a tabela também vai aumentar consideravelmente. Então vamos ver aqui. Bom, eu tenho que separar as sentenças positivas das negativas, né? Então eu tenho aqui P, mas eu não tenho não P, ó. Percebam, o não P não faz parte, então eu só tenho o P. Eu também não tenho o Q. Nesses casos, percebam, eu só tenho não Q para o primeiro, não Q no segundo e não Q no terceiro. Eu precisei colocar o Q aqui porque eu tenho a negação dele. No caso anterior, ó, vejam, eu tenho o P, mas eu não tenho o não P. Sou obrigado a colocar? Não há necessidade, tá? Então, o que há necessidade de eu colocar é a sentença afirmativa caso haja a negativa, mas o inverso não é verdadeiro. Mas se você quiser colocar, não vai influenciar absolutamente nada. Nesse caso, eu não coloquei. Então, eu mantive as duas sentenças afirmativas e a única negativa que é o não que, visto que eu não tenho na tabela, perdão, na fórmula a negação do P, tá legal? Então vamos fazê-lo aqui. Para P e Q nós já sabemos o comportamento, então eu tenho V com F, ou perdão, VV, VF, FV, F, F. Só escurecer aqui com uma falhazinha. Ok. Vamos continuar. A negação do Q. Eu vou olhar para a sentença aqui, ó, que é a segunda coluna, e vou negar. Aqui o V passa a ser F, o F passa a ser V, o V passa a ser F e o F passa a ser
V. Tranquilo? Vamos aqui. Terceira, quarta coluna. P ou não que. Relembrando a regra do ou. O ou, se tiver pelo menos uma verdade, a sentença será verdadeira. Eu vou fazer o ou entre o P e o não que. Então, o ou vai ser entre a primeira coluna, que é a coluna do P, e a terceira coluna, que é a coluna do não que. É o ou entre elas. Vamos começar? V ou F, V. Basta ter uma verdadeira. V ou V, V. Terceira, F ou F, não tem nenhum V, falsa. A última, F ou V, verdadeira. Então, nós encerramos aqui a primeira parte da fórmula. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é uma implicação lógica. Percebam, a implicação entre a negação do que é a terceira coluna, implicado no P, que é a primeira. Então, percebam, eu vou sair do não que para o P. Então, é aqui, ó, da terceira para a primeira. Não vão fazer o inverso, senão vai dar errado. Então, da terceira para a primeira, a implicação eu tenho falso implicando em verdadeiro. Só relembrando a regra da implicação lógica. A implicação lógica sempre é verdadeira. Ela só vai ser falsa quando V implicar F. Então, vamos olhar aqui. Falso implicando em verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro dá verdadeiro. Falso implicando em falso dá verdadeiro. E a última, verdadeiro implicando em falso, é o único caso que dá falso. Ok? Continuando aqui, eu tenho agora uma bimplicação entre P e não que. Então, continua aqui, ó. P, que é a primeira, com não que é a terceira. A bimplicação, só lembrando, se elas forem iguais é verdadeiro, se forem diferentes vai ser falso. Então, vamos à primeira. V bimpplicando F são diferentes, sentença falsa. Segundo caso, V bimpplicando V são iguais, verdadeira. Terceiro caso, falsa bimpplicando falsa são iguais, dá verdadeira também. E o último caso, falso bimpplicando verdadeiro são diferentes, a sentença será falsa. Agora vamos à nossa resultante. A resultante nada mais é do que o E, lógico, tá aqui, ó, vejam aqui, entre essas três colunas. Então, o E, para ser verdadeiro, precisa que todos sejam verdadeiros. Vamos ver se nós temos isso. Ó, começando aqui, ó, V e F dá falso. Segundo caso, V e V e V. Isso aqui mostra a nossa regra lá. Para que ela seja verdadeira, todas as sentenças analisadas, no caso as três aqui, precisam ser verdadeiras. No caso, como as três são verdadeiras, ela é verdadeira também. Aqui, ó, falso, verdadeiro e verdadeiro. Sentença falsa. Não tem todas verdadeiras. Na última, também não tenho. Ó. Eu tenho a primeira verdadeira, segunda falsa, terceira falsa. A minha sentença final será falsa também. Ok? Então, dessa forma, nós encerramos o nosso segundo exemplo de montagem da tabela verdade com a resultante falso, verdadeiro, falso, falso. Agora vamos ao nosso terceiro exemplo. Começando aqui o mapeamento da tabela com V, F, V, F, F. Só escurecer aqui, foi uma falha quando eu estava criando a transparência. Bom, vamos lá. A negação do P. Nesse caso aqui, a gente tem as sentenças, olha. P e Q. Ó, eu tenho um P que está solto aqui. Eu tenho um Q que está solto aqui. Percebam que eles não têm ordem, pessoal. Tá? Então, eu só tenho que separá-los aqui quando eu estou fazendo a tabela. Então, eu peguei o P, joguei para cá. E o Q eu joguei aqui. Percebam, façam sempre isso, não importa onde eles estão, coloquem eles lá na frente, porque eles são as sentenças iniciais afirmativas. Depois que as afirmativas são colocadas, eu parto para as negativas, se elas existirem. No caso aqui, de cara eu tenho um não P com um não Q, então eles já entram aqui, né? E depois eu separo as fórmulas, a primeira,
a segunda, que está aqui, e a nossa terceira. Vamos à negação do P. O não P é a inversão do primeiro. Então, no caso, eu tenho lá um V, aqui eu vou ter um F, um V eu tenho um F eu tenho um V, e um F eu vou ter outro V. O que eu fiz? Eu apenas inverti esses estados. V passa F, V passa F, e os Fs passam V. Mesma coisa eu farei para o Q. O Q está aqui, ó. O primeiro caso ele é verdadeiro, ele vai passar para lá como... Opa, errei a posição. Passa para lá como falso. O segundo, ele é falso, ele vai passar como verdadeiro. O terceiro é falso, passa como verdadeiro. Perdão. É verdadeiro, ele passa como falso, desculpa. E no último, ó, eu estou na segunda coluna, pessoal, é o falso. Quando ele nega, ele passa a ser verdadeiro. Então, eu só inverti a P na não P e a Q na não Q. Continuando aqui, nós temos a nossa primeira parte da sentença, da fórmula. Eu tenho a negação entre o P, biimplicando a negação do Q. Só relembrando, como é feita a biimplicação? Se eles forem iguais, a sentença é verdadeira. Se eles forem diferentes, a sentença é falsa. Então, eu vou fazer a biimplicação entre a minha terceira e a quarta coluna. Essas duas aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho falso e falso são iguais, a sentença será verdadeira. No segundo caso, elas são diferentes, ó. Falso biimplicando verdadeiro dá falso, com certeza. Terceiro caso, eu tenho verdadeiro biimplicando com falso dá falso também, porque são diferentes. E no último caso, ó, eu tenho duas sentenças verdadeiras, a sentença final será verdadeira. Passando para o próximo, eu tenho agora o ou. O ou basta que um seja verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Então eu vou fazer o ou entre o que e a negação dele. Vamos encontrá-lo na tabela? Eu vou fazer aqui, ó, o que é a segunda coluna, e a negação dele, que é a quarta coluna. Então é o ou entre esses dois. V ou F dá V. No segundo caso, eu tenho F ou V, tenho um V, a sentença será verdadeira. Terceiro caso, eu tenho um V ou F, como tem um, nós temos um verdadeiro. E no quarto caso, eu tenho F ou V, então eu tenho um verdadeiro, certo? Então, a gente tem entre o que e não que, V, V, V e V, todos sendo verdadeiros. O nosso último é a conjunção entre o P e o não que. Vamos procurar aqui na tabela. Está aqui o P, é a primeira coluna, e o não que é a quarta coluna. Vamos fazer o E entre eles. Só lembrando, o E vai ser... Eu preciso que ambos sejam verdadeiros para que ele seja verdadeiro também. Então, entre P e não que é o primeiro e o quarto. Vamos lá. V e F dá falso. Segundo caso. Ó, V e V dá verdadeiro. Ó, V e V dá verdadeiro. Falso e falso dá falso. E falso e verdadeiro dá falso também. Então, finalizei o E entre o P e o não que, ou seja, entre a primeira coluna e a quarta coluna. Tá? Só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. No caso aqui, eu só vou ter verdadeiro na nossa segunda linha, ó, onde o P começa verdadeiro e o Q também é verdadeiro. Agora vamos à resultante dessa tabela, que é o que nos interessa. Percebam, prezados, que o resultante é o seguinte: eu tenho a primeira parte da fórmula, biimplicando a segunda, biimplicando a terceira parte. Então, o resultante é o quê? São essas duas biimplicações. Como é que eu faço? Eu vou primeiro biimplicar, no caso aqui, a quinta com a sexta coluna, e o resultado eu biimplico com a sétima coluna. Tá? Então, eu vou biimplicar essa daqui com essa, e depois eu biimplico com a penúltima, ok? Então, vamos lá. Biimplicação é bem fácil. Se forem iguais, verdadeiro, diferente, falso. Então, no caso aqui, ó, V biimplica V dá verdadeiro. Verdadeiro biimplicando falso dá falso, porque são diferentes. Aqui, no segundo caso, falso biimplicando em verdadeiro dá falso. Falso biimplicando em verdadeiro dá... Opa! Falso também. Terceiro caso, falso biimplicando em verdadeiro dá falso.
a resultante falso, eu vou bimplicar com falso. Opa, são iguais. Falso com falso dá verdadeiro. Último caso. V bimplicando V dá verdadeiro. Verdadeiro bimplicando falso dá falso também. Então, com isso, a gente esgota, tá, a nossa resultante da tabela verdade. Só relembrando aqui, na bimplicação, eu vou bimplicar a quinta coluna com a sexta. O resultado entre as duas eu bimplico com a sétima, tá? Então aqui, ó, só recapitulando, V, bimpliquei com V, deu verdadeiro, tá? Essas duas dá verdadeira, ok? Quando eu vou bimplicar com a última, é que ela vai ser falsa, ó, porque eu tenho ambos verdadeiros com falso e eu vou obter falso como resultante final. Eu repito esse processo para todos os outros. Só para explicar que a segunda, eu tenho um falso bimplicando verdadeiro, que vai dar um falso, que é resultante dessas duas aqui, ó. E eu vou bimplicar esse falso com o verdadeiro. Quando eu bimplico um falso com o verdadeiro, são diferentes, ela dá falsa, tá? Então esse é o processo que eu vou fazer em todas as linhas. E com isso a gente finaliza montagem de tabela verdade. Vou ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida que haja, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Até mais, pessoal. Obrigado.